Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou Kevin Nicolas e hoje no vídeo de quarta-feira teremos aqui os recordes mais bizarros da história da Fórmula 1. A gente está acostumado a ver recordes positivos e normais, né? Como por exemplo quem tem mais vitórias, mais títulos, mais pódios, mais pole positions. Mas você já parou para pensar, por exemplo, quem tem mais abandonos? Qual a pior posição de chegada da história? Quem fez mais pitstops em uma corrida só? Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre isso logo em seguir e bora pro vídeo. Começamos aqui com a pior posição de chegada da história da Fórmula 1, que é a 24ª posição, conquistada apenas uma vez na história. Aí você deve se perguntar, pô, a Fórmula 1 já teve mais carros que 24, então como é que a pior posição de chegada é o 24º lugar? Bem, nessa época de grid inchado, aconteciam muitos e muitos abandonos, então era difícil até de ter 20 carros completando a prova. Só que com o passar dos anos, os carros foram ficando cada vez mais confiáveis, até que chegamos no ano de 2011, onde tínhamos 24 carros, fruto da adição em 2010 das equipes Lotus, Virgin e HRT. Então, no GP da Europa de 2011, uma corrida em que tivemos 0 abandonos, uma corrida bem ruim, diga-se de passagem. Narai Kartikeya, o indiano que corria na HRT, terminou na indigesta 24ª posição. E assim, ele colocou seu nome na história de uma forma bem peculiar. Agora vamos ver um show de recordes de Andrea De Cesaris, que detém os recordes de mais abandonos na carreira, mais abandonos em uma só temporada e mais abandonos consecutivos. Vamos começar com o recorde de mais abandonos em uma só temporada, onde em 1987, correndo pela Brabham, ele abandonou 16 das 16 corridas da temporada. Sim, é isso mesmo, só que eu tenho que fazer um adendo. Dessas 16 corridas, 2 delas ele não recebeu o famoso DNF, né, que significa, né, não completou a prova. Isso pois, se o piloto completa 90% da prova e depois abandona, não é considerado um DNF. Uma delas foi no GP da Austrália, a última corrida da temporada, onde faltando 4 voltas para o final ele rodou, abandonou, mas foi classificado na 8ª posição. E a outra foi um pódio. Acredite, sim, foi um pódio. Isso foi no GP da Bélgica daquele ano, onde ele estava na 3ª posição e na penúltima volta de prova o seu carro deu pane seca a poucos metros da linha de chegada. O que ele fez? Empurrou seu carro até a linha de chegada para pelo menos abrir a última volta, o que lhe garantiria a 3ª posição. Isso pois os carros que vinham atrás dele estavam uma volta do líder e não conseguiriam, né, fazer a última volta. Porém, isso foi considerado como um abandono na última volta, né, por isso que entra aqui na contagem. Mas tá lá, né, o pódio na conta dele. E continuamos aqui com ele, o cara que bota medo até no boneco da Michelin, bicho. Andrea De Cesaris é o piloto também com mais abandonos na carreira. Ele acumula de 1980 até 94 o total de 148 abandonos. É isso, ele tem mais abandonos do que muito piloto tem de corrida na carreira, cara, olha que maluquice. Isso dá uma porcentagem de 71% das corridas que ele disputou na carreira com abandonos. Isso é loucura, cara. Mas vamos seguir aqui com os recordes, que aí vem mais, cara. Olha ele aqui de novo, Andrea De Cesaris. Faz tempo, hein? Ele tem o recorde de mais abandonos em uma temporada, mais abandonos na carreira, mas também tem o de mais abandonos consecutivos. Isso aconteceu entre o GP da Austrália de 1986, a última corrida daquele ano, e foi até o GP do Canadá de 1988, um espaço de quase 2 anos. Nisso, ele emendou 22 abandonos consecutivos, e no meio disso estavam, né, 18 DNFs, como eu falei já antes. E para completar o tópico de Cesaris, ele detém outro recorde na Fórmula 1, o de piloto com mais GPs sem uma vitória na Fórmula 1. Foram um total de 214 GPs na Fórmula 1 sem uma vitória sequer no seu currículo. Ou seja, apesar disso tudo que eu falei antes, ele teve uma longa carreira na principal categoria do automobilismo.
Não podia faltar o nosso mito Maldonado nessa lista, cara. O maior expoente de entretenimento na última década da Fórmula 1. Maldonado não entra aqui em um recorde de acidentes ou abandonos, e sim de punições da qual ele era especialista. E o recorde dele é de mais punições em uma só temporada, feito que aconteceu em 2012, onde ele acumulou 9 punições ao longo daquele ano. Curiosamente, foi a melhor temporada dele na Fórmula 1, onde ele conseguiu sua única vitória na categoria e também ficou no top 3 4 vezes nos qualis. Só que naquele ano, além de ter o recorde de mais punições em uma só temporada, ele também detém o recorde de mais punições em um GP só. 3 punições, cara. 3. Isso foi no GP da Bélgica de 2012, onde ele foi punido por atrapalhar o Hülkenberg no Q1, aí né, ele perdeu 3 posições no grid de largada. Depois ele foi punido por queimar a largada e por causar um acidente em Timo Glock. Essas 2 punições foram pagas no GP seguinte. Enfim, é um Maldonado, né, cara? Então, vamos pra próxima. Vocês se lembram de Charles Pic, aquele piloto lá que correu na Caterham e na Marussia em 2012 e 2013? Então, ele detém o recorde de mais ultrapassagens sofridas em uma temporada só. E eu não tô contando ultrapassagens ali em que ele era retardatário não, ultrapassagem valendo. Pic na temporada 2012 da Fórmula 1, correndo pela Marussia, ele foi ultrapassado 70 vezes na temporada. 70. Isso dá uma média de 3,5 ultrapassagens sofridas por corrida, cara. Olha que doideira, mano. E a corrida que ele tomou mais ultrapassagens nesse ano foi o GP do Brasil, a última da temporada, com 13 ultrapassagens sofridas. Que estatística, hein, Pic? Isso daqui não é bem um recorde, né? Mais na frente a gente vai ter outro mesmo estilo. Porém, é algo no mínimo curioso. O alemão Hans Heyer tentou participar de seu único GP na Fórmula 1, o GP da Alemanha de 1977. E assim como todo piloto que entrar especialmente ali em um GP isolado e tal, ele teria que fazer o treino classificatório e ficar ali no corte dos 24 que iriam para a corrida. Porém, ele ficou na 27ª posição e não se classificou para participar da corrida. Até que o nosso amigo Hans Heyer decide ser um gênio. Ele conseguiu convencer o pessoal ali da prova de que uma TV alemã queria usar ele para poder fazer alguma onboard da pista, né? Para transmissão. E aí eles liberaram o Hans Heyer para poder ir para a pista. Aí, malandro que ele não voltou para os boxes e sim ficou no ponto estratégico da pista em que ninguém notasse ele e ele pudesse participar da corrida. E aí, quando a largada foi dada, ele foi junto com todo mundo, cara. E aí, largou, mano. Ele largou, né? Caiu na Vila Fuzila. E ainda por cima ele tava na 15ª posição, cara. Olha que malandro. Só que após 9 voltas completadas, ele teve que abandonar a prova por problemas de câmbio. E aí o pessoal viu ele e pensou: cara, esse cara não é pra estar correndo, mano. O que ele tá fazendo ali? E aí, após ele abandonar a corrida, ele foi desclassificado da prova. E aí ele conseguiu o recorde que eu vou falar agora, de no mesmo GP não conseguir se classificar pra corrida, não terminar a corrida e ainda ser desclassificado. Tudo isso num pacote só, no mesmo GP. É um mito, uma lenda e um gênio da Fórmula 1. Imagina a sua carreira na Fórmula 1 durar apenas 800 metros. Bem, foi isso que aconteceu com o italiano Marco Apicella no GP da Itália de 1993. Apicella estava em seu primeiro GP na Fórmula 1 correndo pela Jordan, onde tinha ali como companheiro de equipe Rubens Barrichello. Só que após a largada, antes mesmo da primeira curva, Apicella se envolveu ali em um acidente e acabou abandonando a corrida. E aí, como ele não participaria de mais nenhum GP na Fórmula 1, a sua carreira durou apenas 800 metros. Assim sendo, virou a carreira mais curta da história da Fórmula 1. Essa daqui eu vou passar rapidinho, afinal é a punição mais rápida da história da Fórmula 1. Vocês pegaram? Sebastian Vettel em 2006 faria seu primeiro treino livre na Fórmula 1, a sua primeira atividade em pista no GP da Turquia de 2006. E com apenas 6 segundos de carreira na Fórmula 1, Vettel foi punido por exceder o limite de velocidade nos boxes. Que jeito legal de começar a carreira na Fórmula 1, né? Que belo cartão de visita, né, Vettel? A sorte dele é que depois as coisas melhoraram, né? Ele viria a ganhar 4 títulos, né? Só que é uma maneira bem tosca de começar uma carreira, né?
Você já se perguntou qual que é a maior quantidade de pitstops feita por um piloto em uma corrida? E eu te respondo, foi o Alain Prost no GP da Europa de 1993. Sim, aquela corrida em que o Senna fez a primeira volta mais espetacular da história. Aquele GP, o Prost fez um total de 7 pitstops. 7, bicho. Pô, o Prost tava mais perdido que a direção de prova tentando procurar o Hans Heyer, bicho. E no fim ele ainda conseguiu chegar no pódio, cara. Mesmo com tudo isso de paradas, ele ainda chegou em terceiro. E menção honrosa para o Jenson Button no GP do Canadá de 2011, onde ele fez 6 pitstops, se tornando ali o piloto com mais pitstops, vencendo a corrida. Só que nessa equação, acho que se não me engano tem drive-thru no meio, então não é de fato 6 pitstops. Mas é impressionante mesmo assim. Cara, imagina ser desclassificado por ser muito lento. E acredite, isso aconteceu. E não foi com o Mazepin, com o Yuji Ide, nem com o Chanok Nissany. E sim foi com o Alpine no GP do Canadá de 69. Com a realização do primeiro GP do Canadá da história da Fórmula 1 em 67 em Mosport, a Castrol do Canadá tentou achar ali um piloto canadense para poder, né, representar o Canadá dentro de casa. E aí eles foram atrás de um tal de Alpine, que era um dos melhores pilotos canadenses ali da época e era bom mesmo, cara. Só que tem um probleminha, o carro que deram pra ele foi 7 segundos mais lento do que o Jim Clark, que foi o pole position. Era uma condição terrível pro Alpine. Em 67 ele conseguiu a façanha de terminar 43 voltas atrás do líder, para vocês verem o quão lento era aquele carro. E em 69 ele foi desclassificado por andar lento demais, causando perigo para os demais, inclusive foi a causa de um acidente ali envolvendo o Jack Stewart. E detalhe, eu tinha falado que em 67 o carro era 7 segundos mais lento, em 69 o carro era 11 segundos mais lento que o pole. Ou seja, ele foi desclassificado porque, né, muito lento, tava causando perigo pros demais, e que história bizarra, né, cara? Pô. Com isso ele se tornou o único piloto a ser desclassificado por ser muito lento. E para finalizar o vídeo temos aqui Claudio Langes, o italiano que mais vezes tentou e não conseguiu largar na Fórmula 1. Ele só participou da temporada de 1990, onde do GP dos Estados Unidos, a primeira corrida da temporada, e o GP da Espanha, ele acumulou 14 eliminações na fase de pré-classificação, o que significava que ele nunca largou na Fórmula 1 e nem sequer participou do treino classificatório de fato. E o companheiro dele na Eurobrum naquela época, que era a equipe que ele estava correndo, era o brasileiro Roberto Pupo Moreno. Mas o Moreno, né, conseguiu pelo menos participar de fato de 2 corridas e depois viria até pegar pódio correndo pela Benetton. Então esses foram os recordes mais bizarros da história da Fórmula 1. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, clica no gostei, faz tudo aquilo ali que você já sabe, né? Ative o sininho, compartilha esse vídeo aí com a galera. Faz esse trabalho. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloca aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Inclusive já liberou a comunidade no canal, então aquilo ali vai ser bem utilizado ali, faremos votações, expandiremos o conteúdo e por aí vai. E não se esqueça de entrar no nosso servidor no Discord, tá muito legal lá, entra lá, a gente sempre bate papo show, então entra lá, pô. E é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui e falou!